Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos agora falar sobre hidrostática. Nós vamos resolver exercícios, uma breve revisão aqui inicial, já que já foi abordado esse assunto na 10ª e 11ª aula, de forma teórica. Agora nós vamos aplicar em exercícios o que vocês aprenderam. Muito bem. Nós definimos que pressão é força por unidade de área. A força é medida em newtons e a área em metros quadrados no Sistema Internacional de Unidades. Em homenagem a um físico, newtons por metro quadrado foi definido como Pascal, tá? P maiúsculo A minúsculo, Pascal. Um Pascal equivale a 10 dinas de força por centímetro quadrado. Quando você está num sistema internacional, num sistema chamado CGS, centímetro grama e segundo, a força não é mais em newton, ela é medida em dinas e a área em centímetro. Por isso, dina por centímetro quadrado. É muito comum também você usar para pressão o bar, tá? Um bar equivale a 10 elevado à quinta Pascal, tá? Um bar equivale a 10 à quinta, ou seja, 100.000 newtons por metro quadrado, ou 10 à sexta, que é 1 milhão de dinas por centímetro quadrado. Bom, vocês aprenderam ali a diferenciar densidade de massa específica. A densidade, você simplesmente divide a massa pelo volume daquele corpo. Já a massa específica, esse corpo, a massa que você pegar, ela tem que ser maciça, tá? Para você dividir pelo volume. A massa específica passa a ser uma propriedade intrínseca do material. Então, por exemplo, alumínio, ferro, aço, cada um deles tem a sua massa específica quando você pega uma quantidade pura só de alumínio e divide pelo volume que ele tem, sendo ele maciço, tá? Já a densidade, ela pode variar muito para um objeto, porque vai depender do volume dele. Exemplo, se você pensar em ferro, né? O ferro, ele tem uma densidade alta, então ele afunda na água porque a densidade dele é maior do que a densidade da água. Porém, um navio feito de ferro não afunda. Por quê? Porque ele tem muitas partes ocas. O volume dele é grande. Se você pegar um navio, derreter ele, deixar ele maciço, ele vai afundar. Mas com o volume que ele tem, o formato que ele é construído, ele não afunda. Em unidades do sistema internacional, a densidade a gente usa quilogramas por metro cúbico. Metro cúbico para volume, quilograma para massa. Relembrando, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilo para um volume de 1 litro, ou uma caixa d'água de 1000 litros. Ela tem 1000 quilogramas por metro cúbico, a densidade da água. O teorema de Stirling, que diz o seguinte: a pressão num ponto B no fundo de um fluido é igual à pressão no ponto A causada por aquilo que estiver acima do líquido, como por exemplo a pressão atmosférica, a pressão do ar, mais a pressão exercida pela coluna daquele líquido, que nós calculamos por dGH, onde D é a densidade, G é a aceleração da gravidade e H é a altura dessa coluna de líquido. A pressão atmosférica, ela é calculada, né, em condições normais, nível do mar, 1 atm. A pressão de 1 atm no nível do mar corresponde a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de altura. Então, se eu pegar aqui um tubo, colocar 76 centímetros de altura de uma coluna do líquido mercúrio, mercúrio é um metal que na temperatura ambiente ele é líquido.
E se eu pegar 76 centímetros de altura, a pressão lá embaixo vai ser exatamente de 1 atm. Então, se por exemplo eu fizer isso a nível do mar, eu vou ter 1 atm da coluna de ar que existe desse ponto acima da coluna de mercúrio até na atmosfera lá em cima, e vou ter mais 1 atm de pressão devido à coluna de mercúrio de 76 centímetros, 760 milímetros, tá? Que corresponde no sistema internacional a uma pressão de 1,03 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá? 1 atm é equivalente a 1,013 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então vamos para a resolução de exercício, que é a proposta dessa aula. O problema P499 está lá na página 464 do seu livro, que diz o seguinte: um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, certo? 0,5 de largura e 0,2 de altura. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine as pressões que esse paralelepípedo pode exercer. Vou ligar a luz aqui para melhorar. Ótimo. Assim fica bem melhor. Então, um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, 0,5 de largura e 0,2 de altura. Então, eu vou fazer aqui um desenhozinho e colocar essas medidas. Ó. Massa de 5 kg, 2 metros de comprimento, 0,5 de largura e 0,2 de altura. Se a gravidade for 10 metros por segundo, determine as pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Bom, qual é a definição de pressão? Né? Nós vimos aqui no primeiro slide que pressão equivale a força por unidade de área. Então, quando eu coloco esse bloco sobre uma mesa, ele tem um peso, esse peso vai exercer a força sobre a superfície, e o que você vai ter de reação? A força normal. Mas tudo bem, essa força é a força que vai fazer parte da pressão. E qual é a área que estará apoiada? Aí é que vem. Esse bloco ele tem 3 laterais, ou melhor, 3 superfícies diferentes. Ele tem essa frontal de 2 por 0,2, ele tem essa lateral de 0,5 por 0,2, e ele tem mais uma, 2, 3. Ele tem essa de cima aqui, é de 2 por 0,5. Então, essa menor, eu vou chamar de área 1, e ela é de 0,5 por 0,2, ela tem 0,1 metros quadrados. Essa lá de cima, ela é de 2 por 0,5, que eu vou chamar de área 2. 0,5 vezes 2 dá 1 metro quadrado. E essa frontal, que é de 2 por 0,2, 2 por 0,2, que dá 0,4 metros quadrados. Então, para cada uma dessas áreas, eu vou ter uma pressão diferente, porque a força é a mesma. Qual é a força? A força é o peso. É a força-peso, massa vezes gravidade, massa de 5 kg e a gravidade que ele deu de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na área 1, isso daria 50 dividido por 0,1, que é igual a 500 newtons por metro quadrado. Na área 2, eu vou ter a mesma força, que é o mesmo peso, de 50 dividido por 1, 50 newtons por metro quadrado, a área 1. Agora a área é 0,4, e então nessa área 3 eu vou ter uma pressão P3, e essa pressão vai ser os mesmos 50 do peso, 50 newtons de peso, dividido por uma área 3 de 0,4 metros quadrados. 50 dividido por 0,4 é o mesmo que 500 dividido por 4, 125 newtons por metro quadrado. Próximo problema, está lá na página 467, é o P501.
um cubo de aresta 8 centímetros é homogêneo, tá ele aqui, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca na forma de um cilindro de altura 4 centímetros e a área da base de 5 centímetros quadrados. Sendo 1.280 gramas a massa do cubo, determine a densidade do cubo e a sua massa a massa específica da substância que o constitui. Então ele diz, ó, que você tem um cubo, tá aqui, de 8 centímetros, homogêneo, exceto na parte central, onde existe uma região oca na forma de um cilindro. Desenhei isso lá. Então, tá aqui, ó, um cilindro desenhado ali, ok? Quando ele perguntou primeiro a densidade do cubo, tá? A densidade do cubo é simplesmente massa pelo volume. A massa dele é de 1.280 gramas. E qual é o volume? O volume, se ele tem uma aresta de 8 centímetros, é 8 vezes 8 vezes 8. Base vezes altura vezes profundidade. Então é 8 vezes 8 vezes 8. 8 é o cubo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então são 1.280 gramas dividido por 512 centímetros cúbicos. 1.280 dividido por 512 dá exatamente 2,5. É bom que você faça essa continha aí, tá? Na mão, para ir treinando, ou até mesmo na calculadora. Isso dividido, então, deu 2,5 e grama por centímetro cúbico, que é uma unidade. Nós colocamos lá as densidades da água no primeiro slide nosso, ó. Tá lá, ó. Grama por centímetro cúbico. A água tem 1 grama por centímetro cúbico. Aqui nós estamos com 2,5 gramas por centímetro. É algo que mais denso do que a água 2,5 vezes. Portanto, se eu colocar isso na água, vai afundar, mesmo ele sendo oco no centro, no formato cilíndrico, porque a densidade do todo é maior do que a densidade da água, então ele afunda. Aí ele diz qual é a massa específica da substância que o constitui. Bom, para calcular a massa específica, eu preciso apenas do volume que existe ali de material. Veja que existe um cilindro ali oco. Então eu preciso calcular o volume desse cilindro e substituir do volume do cubo total, para que eu tenha apenas o volume de material. Para calcular a massa específica, eu preciso do volume exato de material. Então eu preciso tirar todos os volumes ocos que existirem ali, ou de outros materiais, né? Porque o volume oco, ele está com qual material ali? Ele está com ar, tá? Não é nada, nada é quando é vácuo. Muito bem. Qual é o volume de um cilindro que tem 4 centímetros de altura e área de 5 centímetros quadrados? Olha, o cálculo do volume de um cilindro é área da base vezes altura. Área da base, 5 centímetros quadrados, vezes a altura de 4 centímetros. 4 vezes 5, 20 centímetros quadrados, vezes centímetro cúbico. Então, o volume daquele cilindrozinho oco lá é de 20 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que pegar o volume do cubo de 512, retirar dele esses 20 centímetros cúbicos, o que vai dar 492 centímetros cúbicos de material, sem mais nenhum espaço vazio ali, ou com ar, ou qualquer outro material. Isso não nos interessa, não importa para nós. Muito bem. A massa específica, portanto, será a massa total de 1.280 gramas, dividida pelo volume do objeto. Retirado ali o volume oco, que é o volume do cilindro. Então, 1.280 gramas dividido por 492, isso dá aproximadamente 2,601 gramas por centímetro cúbico. Então, veja que a massa específica ela é maior do que a densidade. A massa específica
pode ser igual à densidade quando o material é maciço. O que não pode é a massa específica ser menor do que a densidade. Então a densidade é sempre igual ou maior do que a massa específica, ok? O contrário não pode acontecer. O P502 diz o seguinte: determine a densidade de uma mistura homogênea em volumes iguais de dois líquidos de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico e 1 grama por centímetro cúbico. Então vejam, tem que ler bastante vezes para que você entenda o problema. É aquilo que eu sempre falo para vocês na resolução de problemas, né? Leia o exercício várias e várias vezes, depois retire aquilo que ele te dá e aquilo que ele pede, e só então passe para a resolução do problema. Aqui no caso, eu não fiz, né, a colocação de tudo que ele dá e tudo que ele pede, já foi direto para a forma. Densidade, massa por volume. Eu tenho dois líquidos, um deles, que eu vou chamar de 1, terá uma massa M1 e um volume V1. O outro eu vou chamar de 2, massa M2 por volume V2, que vai me dar uma densidade 2. Tá? Muito bem. A mistura ela é homogênea. O que é uma mistura homogênea? Quando você coloca ali, por exemplo, dois fluidos, você mexe aquilo e você não consegue mais visualizar diferentemente cada um dos líquidos que você misturou. Então virou uma mistura homogênea. Igual quando você coloca, por exemplo, na água uma quantidade pequena de açúcar e você mexe aquilo, então aquilo vira uma mistura homogênea porque você não consegue mais ver o açúcar. Ele desaparece no visual. Muito bem, o que aconteceu? Se eu misturei os dois fluidos ou líquidos, os dois líquidos, a densidade que eu vou passar a ter então é a soma da densidade do líquido 1 mais a densidade do líquido 2. Eu vou somar M1V1 mais M2V2, tá? Que pode ser escrito M1 mais M2 sobre V1 mais V2, sem nenhum problema. Lembrando que volumes iguais de dois líquidos, ou seja, o volume do V1 e o volume do V2, as quantidades de líquidos que eu misturei, elas têm o mesmo volume. Ótimo. Se V1 é igual a V2, eu chamo de V, V mais V, 2V. Beleza. A densidade da mistura, portanto, se eu pegar o seguinte, o que é M1? M1 é o produto, passando V1 para lá, de D1 vezes V1. Então eu vou trocar M1 por D1 V1 e vou fazer o mesmo aqui. Ó. Quem é o M2? Ele é o produto D2 com V2. Então eu isolei a massa M1 aqui, isolei a M2 aqui, joguei aqui e aqui. Fiquei com isso. Lembrando que V1 e V2 são iguais e eu posso chamar de V. Então, se aqui é V e lá embaixo eu tenho V, eu posso cancelar, porque ele aparece em todos os termos em cima. Então, V desaparece. E o que me sobra? D1 mais D2 sobre 2, a média. Então, a densidade de uma mistura de dois líquidos homogêneos, quando eles têm o mesmo volume, basta eu somar as densidades e dividir por 2, a densidade média. Tá? Então, um é 0,8, o outro é 1 grama por centímetro cúbico, isso dá 1,8 por 2, dá 0,9 grama por centímetro cúbico, a densidade da mistura, a média. Ok? O P503 diz o seguinte: determine a densidade de uma mistura homogênea em massas iguais de dois líquidos de densidades 0,3 e 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então é um exercício muito parecido com o exercício anterior, só que ao invés de volumes iguais, agora eu vou ter o quê?
massas iguais. Então, densidade de massa por volume, diferencio D1 e D2, são líquidos diferentes, e a minha mistura é a soma das densidades, assim como foi no exercício anterior, D1 mais D2, a soma D1 mais D2, que é M1V1 mais M2V2, só que agora com massas iguais e não volumes iguais. Se as massas são iguais, eu posso chamar essas massas de apenas M. Então aqui vai ficar M, aqui é M, M mais M, 2M. O volume V1, se eu trocar ele de lugar com D1, D1 passa para cá dividindo, V1 vai multiplicando, V1 será M1 por D1. Então V1 será M1 por D1, o mesmo eu faço na densidade 2 trocando de lugar, V2 será M2 sobre D2. Então eu troco V2 por M2 sobre D2. Eu fiz a substituição de V1 e V2 por aquilo que eles correspondem, lembrando que M1 é igual a M2 e igual a M. Então isso aqui é M, M e M, ok? Deixei assim bonitinho para vocês verem como vai ficar. O que eu posso fazer? Eu posso colocar essa massa em evidência. Como eu já poderia simplesmente cortar aqui, ó. M com M com M, vai me sobrar 2 em cima, 1 sobre D1, 1 sobre D2 embaixo. Poderia já cortar aqui direto, aqui eu só coloquei ela em evidência, ficou de fora, dá na mesma, tá? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum para resolver essa soma de frações, que vai ser D1 vezes D2, o mínimo múltiplo comum, o MMC. D1, D2 dividido por D1 sobra D2. D2 vezes 1 dá D2. D1, D2 dividido por D2 dá D1. D1 vezes 1 dá D1. Agora eu tenho uma divisão de frações. Aí eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então D1, D2 vai para cima, fica 2D1, D2. E embaixo eu tenho 1 vezes D2 mais D1, que dá D2 mais D1. Então multipliquei a primeira pelo inverso da segunda. Tá? Porque isso aqui é uma divisão de fração. Ou seja, se eu quero calcular a densidade da mistura, eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó, 2 vezes D1 vezes D2 dividido por D2 mais D1. Como D1 é 0,3 e D2 é 0,7 gramas por centímetro cúbico, eu vou ter isso, ó. 0,3 vezes 0,7 vai dar 0,021 vezes 2, tá? Dividido por 0,7 mais 0,3, isso é 1. 2 vezes 0,3, 0,6 vezes 0,7 dá 0,42, dividido por 1 dá 0,42 gramas por centímetro cúbico. Então, essa será a densidade da mistura quando eles, essa mistura homogênea, eles possuírem massas iguais. Vai ter que decorar essa formulazinha. Na página 506, tem lá o problema, página 474, perdão, tem lá o problema 506 que diz o seguinte: os recipientes da figura contêm o mesmo líquido até a altura de 0,5 metros. Então aqui são dois vasilhames bem grandes, né? Porque essa altura aqui tem 0,5, meio metro. Então são vasilhames aí de 1 metro de altura. O da esquerda contém 20 kg desse líquido. Então aqui eu tenho 20 kg de massa de um determinado líquido. Eles possuem a mesma altura, mas os vasilhames são diferentes. A pressão atmosférica é de 10 a 15 litros por metro quadrado. Então aqui o ar, a coluna de ar que existe da superfície do líquido para cima é uma coluna de ar que exerce uma pressão atmosférica de 10 a 15 newtons por metro quadrado. E a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine quais as pressões exercidas no fundo dos dois recipientes cujas áreas são iguais e valem 0,02 metros quadrados.
Bom, pelo teorema de Stevens, a pressão no ponto B é igual à soma da pressão no ponto A, que é essa da pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna de líquido existente ali. Essa coluna, gente, é uma coluna vertical, onde você pega dela só o quê? A densidade, que é uma propriedade intrínseca do material, a gravidade, a aceleração da gravidade e a altura. Então o formato aqui não vai fazer a menor diferença, ou seja, a pressão aqui embaixo nesse ponto B ou aqui, elas serão a mesma, porque a coluna do líquido que você tem e é o mesmo líquido tem a mesma altura. As outras propriedades que nós utilizamos são independentes do formato. Olha só, a pressão de atmosférica no ponto A, 10 a quinta, são todos os dados do que ele me fornece. A massa é de 20 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a altura de 0,5 metros e a área da base de 0,02 metros quadrados. Como densidade é massa por volume, tá? E o volume é a área da base vezes a altura, a área da base que ele te deu, 0,02 metros quadrados, altura de meio metro, isso vai dar um volume de 0,01 metros cúbicos, é 1/100 de metros cúbicos. Isso vai implicar numa densidade, ó, se a massa é 20 kg e o volume é 0,01 metro cúbico, 20 por 0,01, isso vai dar 2.000 kg por metro cúbico de densidade. Como o líquido que está aqui é o mesmo que está aqui, a densidade é a mesma. Então, para calcular pelo teorema de Stevens, eu só preciso do quê? Da pressão no ponto A, que no caso é a atmosfera que ele deu de 10 a quinta. Eu preciso da densidade, que é uma propriedade intrínseca que eu falei para vocês do material, que nós utilizamos os dados que ele forneceu para o primeiro para fazer as contas, 2.000 kg por metro cúbico, é o mesmo aqui e é o mesmo aqui, porque isso é a densidade do material e ele é líquido, então ele não tem espaços vazios ali, para que você faça diferenciações. Se o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma. Eu tenho a gravidade que ele me deu, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura, 0,5 metros. Então, isso aqui vai dar 2.000 vezes 10, 20.000, vezes meio, 20.000 vezes meio, dá 10.000. 10.000 é 10 a quarta. Somado com 10 a quinta da pressão atmosférica, veja que a pressão atmosférica é 10 vezes maior do que a pressão exercida pela coluna do líquido, né? 10 a quinta mais 10 a quarta, gente, isso aqui, ó, é a mesma coisa, 10 a quarta de 0,1 vezes 10 a quinta. Então, 1 vezes 10 a quinta mais 0,1 vezes 10 a quinta, isso dá 1,1 vezes 10 a quinta. Ou 110.000 newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão que vai aparecer no fundo desse recipiente ou no fundo desse. Porque o que me importa aqui é a coluna de líquido e a pressão atmosférica. B. No mesmo problema ele pergunta qual a intensidade das forças que agem no fundo dos recipientes. Muito bem. Agora a força, né, ela depende da pressão e da área. Se as áreas do fundo são diferentes e se a força que todo o líquido exerce é diferente, nós teremos então forças diferentes e a pressão é a mesma, né? Se as áreas e as forças são diferentes, tá? Para cada área diferente, teria uma força diferente, porque a pressão é a mesma. Então, calculando, passando a área, multiplicando a pressão, a força pressão vezes área. Bem, a pressão que nós descobrimos no item A foi de 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado em qualquer ponto aqui embaixo. Esse é o valor da pressão.
Então eu vou utilizar esse valor de pressão de 1,1 vezes 10 à quinta e vou multiplicar pela área que ele deu, de 0,02 metros quadrados. Tá? Isso vai dar 0,02 é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 2. Então 2 vezes 1,1 dá 2,2. 10 à quinta multiplicado por 10 a menos 2, conserva a base, soma-se os expoentes. 5 mais menos 2, isso dá 10 à terceira. Então a força é de 2,2 vezes 10 à terceira newtons. Então essa é a força que o líquido exerce no fundo do recipiente, em cada ponto. Os recipientes da figura contêm o mesmo líquido até a altura de 0,5 metros. Bom, aqui é só o enunciado do problema. Eu quero o item C, que diz o seguinte: a densidade do líquido que preenche os recipientes. Isso a gente já tinha calculado, tá? Lá no início, tá? A gente já tinha calculado essa densidade, que é de 2.000 kg por metro cúbico. Muito bem. Então, respondido todo o 506, vamos agora fazer o 507. Temos essa figura. Aqui nós temos um gás. Aqui nós temos um líquido, onde aqui é aberto e aqui é fechado. Muito bem. Ele diz que a pressão exercida por um gás foi medida por um manômetro de tubo aberto, figura 1, e por um manômetro de tubo fechado, figura 2. A altura da coluna, então aqui agora está explicado, isso é mercúrio, no manômetro de tubo aberto é uma altura H1 de 20 centímetros. Sendo a pressão atmosférica, que aperta isso aqui empurrando para baixo, de 76 centímetros de hidrágeno, ou seja, é a pressão atmosférica, tá, normal de 1 atm a nível do mar. Determine qual é a pressão exercida pelo gás em centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio e atms. Eu quero a pressão que o gás está fazendo aqui. Aqui, nesse ponto, a pressão é atmosférica de 76 centímetros de mercúrio. Então, eu quero a pressão nesse ponto, que é a mesma nesse ponto aqui. Se é a mesma nesse ponto aqui, então ela é a soma, pela lei de Stevens, da pressão no ponto A, que é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna de mercúrio. Uma coluna de 20 centímetros. É o que eu vou fazer. Certo? Então, a pressão aqui nesse ponto B, tá certo? É exatamente igual também à pressão nesse ponto A, que corresponde exatamente à pressão do gás, porque a pressão que o gás tem aqui é exatamente a pressão que essa coluna de mercúrio mais a atmosférica está fazendo, está em equilíbrio. Essa é a pressão que o gás está fazendo, ou sofrendo. Que é devido a uma pressão de uma coluna de 20 centímetros de mercúrio. É uma pressão de 20 centímetros de mercúrio. Ora que centímetros de mercúrio já é uma unidade de medida. Então eu já sei que a pressão de coluna é de 20 centímetros de mercúrio e a pressão atmosférica ele deu 76. Então eu vou somar o 76, que é a pressão da coluna de ar, com a pressão de 20 centímetros de mercúrio, que vai me dar 96 centímetros de mercúrio, que é a pressão no ponto B. Soma da pressão do ar mais a pressão dessa coluna de 20 centímetros de mercúrio. E quem é essa pressão de 96 centímetros? É a mesma pressão nesse ponto, que é a pressão que está sendo exercida por um gás. Então, ele pediu no item A a pressão exercida pelo gás, 96 centímetros de mercúrio. Então, aqui é interessante a gente ver o seguinte: se eu tiver utilizando aqui colunas de mercúrio, basta eu saber a altura em centímetro ou em milímetros,
pois isso já me dá a pressão. 20 centímetros tem a coluna de altura, então é 20 centímetros Hg, hidrógeno, mercúrio, já é a unidade de pressão, tá? Não está no sistema internacional, mas é a unidade de pressão, e aí eu posso usar uma regrinha de 3 e transformar isso em newtons por metro quadrado, sem problema. Bom, respondemos o item A, vamos para o item B. Não terminamos de responder o item A, perdão. O item A nós respondemos primeiro em centímetros de mercúrio. Para responder em milímetros de mercúrio, basta você multiplicar por 10, porque cada 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, só multiplicando por 10 vai dar 960 milímetros de mercúrio. Aí está aqui a transformação em ATMs que ele pediu. Ele não pediu a transformação em newton metro quadrado, que eu também faria por regra de 3, mas pediu em ATM. Cada 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui está lá no slide, primeiro slide nosso, nos resumos, tá certo? 760 milímetros de mercúrio igual a 1 ATM. Se eu quisesse transformar em newtons por metro quadrado, eu ia pegar essa relação. 1 ATM ou 760 milímetros de mercúrio é igual a 1,03 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, fazendo a regrinha de 3, x vezes 760 será igual a 1 vezes 960. Então, a pressão no gás medida em ATM, pois cancela essas unidades, vai ser 960 dividido por 760, que dá mais ou menos 1,26 ATMs. Tá? 1,1 é a pressão atmosférica nível do mar. Então aqui 1,26 aumentou em 0,16, que é o devido a essa coluna. B. Qual a altura H2 da coluna de mercúrio no manômetro de tubo fechado? Então veja, se eu manter aqui as mesmas condições, mas fizer a seguinte alteração, eu colocar esse tubo fechado e não mais aberto. Com o tubo fechado, o que eu anulei? Eu anulei a pressão do ar, a pressão externa, a pressão atmosférica, porque ela não vai mais ser exercida, essa pressão atmosférica, sobre a coluna de mercúrio. Ela vai exercer por fora sobre o tubo, mas aí o tubo protege porque ele é rígido, e essa pressão não vai para o interior, onde eu tenho a coluna de mercúrio. Nesse caso, então, eu continuo que o gás novamente vai exercer a mesma pressão, é a mesma quantidade de gás, tá certo? Vai exercer a mesma pressão nesse ponto. Então, aqui nesse ponto D, eu também terei a mesma pressão. Tá? Aqui eu estou escrevendo, a pressão no ponto D é igual à pressão no ponto C. Sim. Pela lei de Steven, a pressão no ponto D é a pressão da coluna mais a pressão do ar lá, que é 0. Eu não tenho, porque ele é fechado. Então, a pressão no ponto D vai corresponder exatamente à pressão criada pela coluna de mercúrio. Como a gente sabe que a pressão do gás é de 96 centímetros de mercúrio, por dizer a mesma condição do anterior, essa coluna aqui terá de exercer, de criar uma pressão igual, de 96 centímetros de mercúrio. E para se ter uma pressão de 96 centímetros de mercúrio, o que você precisa? Exatamente 96 centímetros de mercúrio. Perdão, 96 centímetros de altura. Porque uma coluna de 96 centímetros de altura, se for de mercúrio, exerce uma pressão de 96 cmHg, centímetros de mercúrio. Tá? Então, nesse caso aqui é bem direto, é bem fácil. Por isso a resposta fica 96 centímetros. Tá ok?
O P508, para a gente finalizar essa aula, ele diz o seguinte: a água de densidade 1 grama centímetro cúbico, está aqui a água em azulzinho, e mercúrio, está aqui cinza, de densidades, o mercúrio 13,6, a água 1 grama por centímetro cúbico, são colocados em um tubo em U, aberto nas duas extremidades. Tá? O que vai acontecer? Vai haver um equilíbrio em relação à densidade de cada um. Eles não se misturam, tá certo? E o que foi observado é que a coluna de mercúrio tem 2 centímetros de altura. Qual é a altura da coluna de água para que o sistema fique em equilíbrio? Como a densidade do mercúrio é muito maior, 13,6 vezes maior do que a da água, vai haver exatamente, para haver exatamente o equilíbrio, você vai precisar de uma coluna de água que seja o quê? 13,6 vezes mais alta. É isso que nós vamos concluir aqui, ó. Tá ok? Como o tubo em U é aberto dos dois lados, a pressão devida à coluna de mercúrio deve ser igual à pressão devida à coluna de água. Tá? Lei de Stevens. Eu tenho então que a pressão nesse ponto é a soma da pressão nesse ponto, que é a atmosférica, mais a pressão da coluna. A pressão da coluna é exatamente dGH. Mas aqui você não tem atmosfera e aqui você não tem atmosfera? Sim. Então o que está dizendo? Que a pressão da coluna de água tem que ser igual à pressão da coluna de mercúrio. É isso que nós vamos fazer. A coluna de água é dGH para a água. A coluna de mercúrio é dGH para o mercúrio. A gravidade é a mesma? É. Então cancela. Assim como nós cancelamos a pressão atmosférica, porque ela é a mesma. Ó. Você vai somar ela na coluna de água, vai somar ela na coluna de mercúrio. Então cancela que dá no mesmo. Muito bem, cancelando a gravidade também, eu tenho que a densidade da água que ele me deu, 1, vezes a altura da coluna de água, que é a pergunta, que eu não sei, é igual à densidade de mercúrio, 3,6, vezes a altura da coluna de mercúrio, que é de 2 centímetros. Então, substituindo, tá? Aqui eu isolei a altura da coluna de água, passando a densidade de água para lá, dividindo, que é 1. Então, vai ser 3,6 gramas por centímetro cúbico vezes 2 centímetros. 2 vezes 13,6 dá 27,2. Centímetro cúbico está embaixo, porque tem a divisão. Esse está em cima, então eu cancelo. Na verdade, vai sobrar só centímetro, porque você tem grama por centímetro cúbico em cima, grama por centímetro cúbico embaixo. Cancela essa unidade com essa, sobra exatamente o centímetro que eu preciso. E 2 vezes 13,6, 27,2. Bom, pessoal, vocês podem agora, com esse resumo que nós temos lá na página, no slide 2, com esse resumo, tá? Mais aquela formulazinha que eu pedi para vocês decorarem, tá lá no exercício de resolução quando você faz misturas homogêneas, tá? Uma é a média aritmética, a outra você precisa do produto dividido pela soma. Você pode fazer então aí todos os exercícios da página 497 a 499 do livro texto. Tá? Então, bom estudo para vocês aí, vão se preparando para a prova do nivelamento. Tchau, pessoal.